Você tem uma empresa na área técnica, mas você sente que ela é um carro potente, mas anda com o freio de mão puxado. Sabe o que é isso, meu amigo? É provável que você tenha um teto de faturamento. E esse teto, ele se repete a cada mês, limitando o quanto a sua empresa ela pode crescer. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem aqui o tempo e o quanto de fato você fatura mensalmente. O seu teto, ele faz você, a cada mês que passa, tá? Você chega no nível de faturamento e no mês seguinte em níveis parecidos. Então, digamos que aqui seja o primeiro mês, o segundo e o terceiro mês, o seu faturamento se repete. Vamos dizer que seu teto hoje é 20 mil reais de faturamento, tá? Por que ele se repete a cada mês? Você tem o mesmo teto de faturamento, mesmo trabalhando mais de 12 horas por dia, resolvendo incêndio, mas quando você vai olhar para o mês, como você executou, você vai lá e percebe que você ainda está dentro do seu teto de faturamento, que nesse caso é 20 mil reais. Mesmo deitando a cabeça no travesseiro e, e pensando, imagina aqui comigo, se você ficar 15 dias talvez de férias na sua empresa, na sua prestação de serviços, as chances são que esse faturamento de 20 mil, tá? Ele pode até parecer pouco, mas as chances são que ele vai a zero. Ele vai cair aqui a zero. Porque você pode até ser o melhor técnico da sua região, mas a sua empresa, ela tem você como número um. E o gargalo da sua empresa é você. Ela não cresce, ela não atinge aqui ó, faturamentos maiores por conta da maneira pela qual você está conduzindo o seu negócio ou a sua prestação de serviço. Às vezes você até pensa que o problema é o mercado, é o cliente que não quer fechar, ou só quer fechar com quem é mais barato, mas na verdade não. A verdade é que você hoje é o gargalo da sua empresa. E muitos dos técnicos e engenheiros da área técnica se orgulham por ser engenheiro e colocar a mão na massa. Ah, porque eu coloco a mão na massa, que eu tenho a minha empresa, mas eu vou lá e eu resolvo. Sou eu que estou no campo, o cliente gosta de me ver lá trabalhando, executando o serviço. Muitos profissionais, até muito, bem capacitados, eles se orgulham disto. E é essa cultura de estar no campo, de passar cabo, estar de frente a quadros, de instalar sensores, de resolver tecnicamente, é ela que está impedindo da sua empresa, por exemplo, ter um faturamento aqui de 200 mil reais por mês. É justamente essa cultura que está impedindo da sua empresa de ter esse nível de faturamento mês. Ou seja, de romper esse teto de faturamento que você tem hoje, tá? Até porque, vamos fazer um racional aqui, vamos pensar aqui comigo rapidamente, ó. Se você fatura 20 mil reais hoje, a chance são que você tem um custo de operação, que a gente pode dizer o seguinte, custo com ferramentas, materiais, de aproximadamente, eu vou colocar aqui entre ferramentas e materiais, 3 mil reais. Além disso, você tem um custo de impostos, que eu também vou colocar aqui um valor aproximado, tá? De 4 mil reais. E você deve ter algum custo de mão de obra ou um custo para rodar a operação que você roda, como alimentação, como ah, deslocamento. Eu vou incluir tudo isso aqui dentro de mão de obra, tá? Digamos que você tem um custo aí mais ou menos de 3 mil reais mensal. Dessa forma, você faz uma conta no final do mês, que é a seguinte conta, ó. Eu faturei 20, tenho 20 mil de faturamento. Eu tive aqui 6, 10 mil de custo. Então, entra no meu bolso, tá?
R$ 10.000 todos os meses. Só que você esquece que você ainda precisa se pagar a si próprio, pagar o seu serviço técnico, a sua execução, o seu trabalho, tá? E se você considerar aqui uma carga horária de 250 horas mês, você vai até achar muito, né? Mas deixa eu dividir aqui, ó. Eu vou considerar que você trabalha, vamos lá, o mês tem 30 dias, eu vou retirar 4 domingos, vou considerar que você trabalha de segunda a sábado, tá? Então 250 dividido por 26 dias dá uma carga horária de 9 horas de trabalho por dia. Eu acredito que você trabalha algo entre 12 ou 14 horas por mês, perdão, por dia, que vai dar mais do que 250 horas mês. Porém, eu vou trabalhar com esse número aqui de 250 horas mês, tá? Então, se você ganha R$ 10.000 e eu divido R$ 10.000 por 250 horas, quer dizer que hoje a sua hora equivale a R$ 40. Eu tenho certeza que quando você monta sua planilha de HH, de hora homem, você imagina que você está cobrando mais do que R$ 40, tá? Para os seus clientes por HH, por hora homem. Mas a verdade é que o que você recebe aqui por mês é R$ 40 por hora homem. Que com certeza R$ 40, você agora deve ter percebido isso, é um valor muito abaixo. Dentro do nosso mercado, da área técnica, é muito comum se cobrar algo em torno de R$ 150, tá? Por hora. Muito comum se cobrar R$ 150 por hora. E até quando você fecha um contrato maior, sei lá, de 20, 30, R$ 40.000, você não percebe que metade desse dinheiro vai embora com custo, tá? Metade desse dinheiro vai embora com o que você gasta para operar a empresa que você tem. E além disso, você deve utilizar alguma mão de obra externa, e essa mão de obra externa deve gerar retrabalho, e esse retrabalho entra para você, no final das contas, como um custo negativo aqui na sua planilha de contas, tá? Só que é bem verdade que a maioria dos profissionais nem percebem isso durante o dia a dia de prestação de serviço. No fim, você ganhou menos do que o seu prestador de serviço, do que o seu colaborador, tá? Está ganhando no dia a dia. Então, para você ter R$ 20.000 de faturamento mês, você precisa entregar 250 horas mês do seu tempo. E a partir do momento que você não entrega essas 250 horas, você não tem esse faturamento. Portanto, além de tudo, você tem um teto que é baixo, tá? Esse teto ele é fragilizado pelo seu tempo, pelo tempo que você tem que empregar para poder conseguir ter esse nível de faturamento. E como que resolve isso, Wesley? Então, como que eu resolvo isso? Como que eu consigo furar o meu teto? Como que eu consigo eliminar, então, esse teto de faturamento? Como? Eu vou te dizer agora, e você vai investir em 3 etapas apenas, 3 coisas apenas, tá? Vamos lá? Ó, para poder furar esse teto de faturamento e conseguir ter faturamentos maiores, primeiro, você vai precisar investir em pessoas. Assim, você precisa contratar e treinar pessoas. Foca em pessoas de boa índole, com um caráter bacana, e que mesmo que não tenha tanta expertise técnica, ainda assim vale a pena que você contratar e treinar pessoas. Essas pessoas vão precisar seguir um processo. Existe uma maneira como você entrega o seu serviço, as suas obras técnicas. E você vai precisar treinar essas pessoas nesse processo. Não fica pensando que, mas as coisas só andam quando eu estou, o serviço só anda quando eu estou. O olho do dono é que engorda o boi. Esquece isso, tá? Esquece isso daí. Você precisa sair desse operacional burro e ter pessoas executando processos, que é um passo a passo,
uma maneira de execução para entregar o serviço que você hoje entrega. Para que, Wesley, eu preciso ter esses dois pilares aqui? Para que justamente você consiga liberar tempo na sua agenda para você trabalhar mais no comercial da sua empresa. Trabalhar mais com vendas. Uma vez que você tem pessoas treinadas por você, executando os processos que você desenvolveu, você consegue livrar tempo na sua agenda para que você consiga dedicar mais horas no comercial. Aqui, você não pode pensar, mas ninguém faz como eu. E, obviamente, ninguém vai fazer como você. Você tem alguns anos de experiência trabalhando com a mesma coisa, desenvolvendo técnica que você aprendeu ao longo do tempo. Então, no máximo que você pode fazer é criar um processo que seja factível e que uma pessoa bem intencionada consiga aprender e executar esse processo, para que você tenha tempo aqui no comercial da sua empresa para desenvolver a habilidade de fechar projetos maiores. E uma última dica que eu poderia te dar é o seguinte, ó. Quando for vender para o cliente, esquece vender HH, o tempo de execução, ou quantas horas você vai empregar. Esquece isso aqui, ó. Exemplo prático. Eu tenho um cliente, ele é um shopping center, ele tem mais de 400 lojas, ele tem 92 máquinas que estão automatizadas. As chances são que essas máquinas rodando sem automação, ou sem o nosso acompanhamento técnico mensal de automação, elas teriam um consumo de energia de algo em torno de R$400 mil. Esse seria o cenário de custo A. Já em um cenário onde existe um acompanhamento da nossa equipe mensalmente, tá? A gente conseguiria ter esse custo no valor de R$300 mil. Isso dá R$100 mil de diferença. Perceba só, quanto custa para o cliente não ter a gente dentro da operação dele? Custa R$100 mil. Isso aqui é você passar a precificar com base no valor percebido. Independe para o cliente quanto tempo eu vou levar para entregar para ele essa economia aqui, ó, de R$100 mil. Independe. O que depende para ele é qual o tamanho desse valor percebido. Então, se eu cobro para esse cliente de contrato mensal de manutenção a R$10 mil, ele vai achar que está barato. Porque esse contrato ele custa apenas 10% do que ele perderia, tá? Caso a gente não tivesse entregando para ele essa eficiência aqui de consumo de energia para essas 92 máquinas. Então, quando você tem pessoas executando processos e você consegue dedicar tempo para melhorar o comercial da sua empresa, vendendo não por HH, e sim por valor percebido, o seu faturamento ele aumenta. Daí então, você sai de um teto financeiro conhecido e atinge faturamentos muito maiores, porque você não prendeu, você não deixou a sua empresa atrelada simplesmente ao quanto de tempo você consegue dedicar para a mesma, e você deixou de vender HH, hora técnica, para vender valor percebido dentro do seu negócio. Eu precisei fazer esse caminho, essa trilha, que é sair da frente do painel, sair do campo com o cliente e vir para uma área mais de gestão comercial para fazer a minha empresa faturar mais. Se você tem o interesse de escalar a sua empresa, descobrir no dia a dia, de forma prática, como fazer isso,
já clica aqui no botão na nossa página e segue a gente para aprender diariamente como escalar a sua empresa para obter faturamentos maiores e ultrapassar o seu teto de faturamento. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre qual é o seu teto de faturamento e o que você planeja fazer para romper esse teto, escalar ainda mais a sua empresa. Clica aqui e segue a gente.